prazer estar aqui nesta data festiva. Trago aqui o abraço do meu pai, Bispo Walter, da Igreja da Catedral. Prazer estar aqui com os irmãos neste dia tão alegre e festivo. E pensando sobre a nossa caminhada, sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas, me veio à mente uma palavra simples, registrada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses. Então eu convido a igreja a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, para a leitura de 3 versículos apenas. Filipenses 1, versículos 9, 10 e 11. E peço à igreja que fiquemos de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Conforme registrada pelo apóstolo Paulo, carta aos Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 9. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Louvado seja o Senhor pela sua santa palavra. Oremos juntos. Existem basicamente 2 maneiras pelas quais nós aprendemos tudo nesta vida: pela instrução e pelo exemplo. Pelo que ouvimos, pelo que vemos. E muitas vezes o que aprendemos pelo exemplo pesa muito mais até do que o que aprendemos pela instrução. Pense comigo em como você aprendeu as primeiras habilidades básicas da vida. As rotinas de sono, de alimentação, de higiene. Os nossos pais não nos explicaram passo a passo, nos mostraram como fazer. E com o tempo, com a repetição e observação, aprendemos a sobreviver. Foi assim também que aprendemos a falar a nossa língua materna. Antes de sabermos as regras do português, aprendemos como? Ouvindo e repetindo o vocabulário, as expressões que ouvimos em casa, na praça, no colégio. Foi lá na escola que adquirimos conhecimento dos nossos professores e também dos nossos mestres na faculdade. Foi assim que aprendemos um ofício, aprendendo com um colega, um supervisor, alguém mais experiente do nosso ramo, que nos instruiu e que nos mostrou como fazer bem o nosso trabalho. E é assim também que aprendemos os princípios básicos da fé, ouvindo e imitando discípulos mais experientes, mais maduros e avançados na caminhada cristã. Bem, foi assim que os cristãos da cidade de Filipos, os filipenses, haviam aprendido a caminhar segundo o evangelho de Jesus Cristo. Ouvindo quem? Observando quem? Quem foi o seu primeiro mentor? O pastor plantador daquela igreja? Sim, o apóstolo Paulo. Pela sua instrução, pela sua pregação, como também pelo seu exemplo de vida, instruiu aquele rebanho sobre o crer e o viver para a glória de Jesus, resultando em uma amizade amorosa e frutífera de muitos e muitos anos. E é assim que Paulo começa a sua carta aos Filipenses. Se você já fechou sua Bíblia, abra novamente em Filipenses 1 e mantenha sua Bíblia aberta. Porque pouco antes dos versículos que nós lemos, voltando um pouquinho para o versículo 3 em diante, nós ouvimos Paulo agradecendo a Deus, orando ao Senhor, com ações de graças, por aquela longa amizade, aquela parceria frutífera dele e dos filipenses, a favor, pela causa do Evangelho. E nisso Paulo estava ensinando os seus irmãos a serem gratos por tudo em todas as coisas. Para quem não sabe, Paulo estava preso quando escreveu essas palavras, encarcerado, longe, distante dos seus amigos e colaboradores, longe de Filipos, preso em Roma, aguardando a sentença do imperador Nero. E mesmo assim, alegre, grato e contente no Senhor, disse ele, voltando para o versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês,
fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. E estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Ouviram as palavras de alegria, de gratidão, de amor do apóstolo Paulo das suas ovelhas em Filipos, pela longa amizade, a parceria frutífera de muitos anos e a alegria dele mesmo em algemas, mesmo preso, ensinando seus irmãos a serem gratos e alegres do Senhor em todo tempo, em todas as circunstâncias. Paulo ensinando pelas suas palavras, mas também pelo seu exemplo. E após oferecer sua ação de graças a Deus pela parceria dos filipenses no Evangelho, ele então lhes apresentou uma oração. Essa oração que nós lemos no início desta meditação, versículos 9 a 11. Por que Paulo fez isso? Porque Paulo fez questão de transcrever esta oração e enviá-la via carta para os filipenses. Não só para que eles soubessem que o seu pastor continuava orando por eles, mesmo não podendo vê-los, ele queria que eles soubessem que continuava se lembrando deles, orando por eles, mas creio eu que Paulo também queria ensinar seus irmãos como orar. Como eles deveriam continuar orando por si mesmos, assim como Paulo orava por eles, da prisão. Então, o que Paulo pediu a Deus pelos seus irmãos filipenses? Por que ele pediu o que pediu? E para que finalidade? E como isso deve moldar as nossas orações por nós mesmos, como igreja de Cristo? É sobre isso que vamos meditar agora, olhando para esta oração e aprendendo com a oração de Paulo pelos filipenses. Mantenha sua Bíblia aberta aí comigo em Filipenses 1, versículos 9 a 11. Vamos caminhar no texto parte por parte. E primeiro vamos examinar o que Paulo pediu a Deus em oração. Ele já havia agradecido a Deus pela parceria dos filipenses com ele no Evangelho. Já havia expressado esta gratidão ao Senhor e dito no versículo 6, com confiança de que, versículo muito conhecido de versículo 9, nós ouvimos Paulo orando especificamente para que Deus aprofundasse e avançasse esta boa obra na vida daquela igreja. O pastor Álvaro falou bem aqui, né, que há uma obra em andamento aqui. Ela teve um início, mas ela continua. Novas etapas, novos avanços, novos desafios. Assim também a obra em Filipos havia começado. Deus havia plantado a semente do evangelho naqueles corações, mas a obra precisava avançar e aprofundar, não num prédio, mas no coração daquelas pessoas. Que elas conhecessem mais a Jesus, fossem mais identificadas com Ele, na sua vida, no seu testemunho. Mas como? De que forma específica? O que Paulo pediu? Versículo 9. Que o amor deles aumentasse mais e mais. Ou talvez a sua versão, que o amor deles crescesse mais e mais. E numa época como a nossa, em que esta palavrinha amor tem sido tão banalizada, tão esvaziada do seu real significado, nós precisamos estar bem claros sobre o seu significado bíblico profundo. O que a Bíblia quer dizer quando fala em amor? Nas Escrituras Sagradas, amor não expressa um mero sentimento ou uma emoção passageira, apesar de não excluir os sentimentos e as emoções. Nós estamos dizendo que não são importantes, mas não são tudo o que a Bíblia tem em mente ao falar sobre o amor. O amor bíblico não se traduz principalmente no amor tão popular de hoje em dia, o amor romântico, o amor sentimental. Você pode imaginar o casal de mãos dadas, caminhando pela praia
assistindo um belo pôr do sol. É isso que vem à mente muitas vezes, quando fala assim amor nas canções, nas novelas, nos seriados. Hoje em dia, não estou dizendo que isso não pode ser uma expressão legítima de amor. O casal andando de mãos dadas à beira-mar num lindo pôr do sol. Mas quando a Bíblia fala em amor, tem algo muito mais profundo em vista. Quando as Escrituras falam de amor, elas têm em mente algo concreto e visível, algo custoso e sacrificial. Nem sempre romântico, nem sempre sentimental, nem sempre sequer prazeroso. É por isso que um dos versículos mais conhecidos e populares da Bíblia, João 3,16 diz: Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho. O 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou também 1 João, capítulo 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Enxergamos um fio condutor que liga essas passagens na sua definição do que é o amor? Biblicamente falando, o amor verdadeiro custa. Ele envolve um custo, um preço a ser pago. Deus pagou este preço por amor a nós. Ofereceu o seu Filho em sacrifício por nós. O verdadeiro amor custa. Aliás, todo amor de verdade custa. O amor conjugal verdadeiro custa tempo, trabalho, esforço, atenção, dedicação. O amor de um pai, de uma mãe por um filho, uma filha, custa tempo, atenção, dedicação. Se não custa nada, não é amor de verdade. É mera conveniência. E nada mais. O amor de Deus custou a vida do seu próprio Filho para nos perdoar, para nos resgatar, para nos transformar e salvar. Por isso, todo aquele que já provou deste amor também ama como Deus ama. Ele é a essência, ele é a própria definição, o padrão perfeito deste amor. E como Deus amou, pagando um preço, agindo sacrificialmente por nós, pela nossa salvação. E vemos isso ao longo da carta de Paulo aos Filipenses. Ele mencionará vários exemplos deste amor custoso e sacrificial. Se você avançar um pouquinho para o capítulo 2, você ouvirá de uma ovelha de Filipos, chamada Epafrodito, que sacrificialmente e custosamente saiu de Filipos para encontrar Paulo em Roma, levando uma oferta de amor, arriscando a própria vida, por amor ao apóstolo, ao pastor, plantador daquela igreja. Paulo também falará de Timóteo, seu filho na fé, que também servia sacrificialmente à igreja. Mas ninguém poderia superar o próprio Senhor Jesus, que amorosamente e sacrificialmente foi obediente até a morte de cruz para nos salvar. Mas os filipenses já sabiam disso. Eles já tinham ouvido falar deste amor. Eles já tinham provado deste amor. Eles já tinham demonstrado este amor. Aliás, a carta de Paulo aos Filipenses nasceu de mais uma demonstração de amor dos filipenses por Paulo. Aprendemos no final da carta, no capítulo 4, que eles, lembrando-se do apóstolo e sabendo das suas necessidades, juntaram uma oferta generosa de amor para socorrê-lo. Paulo não estava questionando o amor dos filipenses por ele, nem o amor deles por Jesus. Mas aqui Paulo ora a Deus para que este amor dos filipenses aumentasse cada vez mais, crescesse mais e mais, frutificando e transbordando mais do que antes. E principalmente para que este amor aumentasse, creio eu, entre eles. Não só deles por Jesus e não só deles por Paulo, mas entre eles, uns pelos outros.
Razão pela qual mais adiante na carta ele falará sobre a importância deles viverem em humildade, sem vaidade, sem ambição egoísta, num só propósito, num só modo de pensar, sem divisões, sem rachas. Ouvimos falar que a equipe da cozinha estava dividida, Evódia e Síntica não estavam se bicando. Paulo vai conclamá-las a concordância lá no capítulo 4. Havia sinais de brechas, de fissuras na comunhão daquela igreja. O amor estava se esfriando, os ânimos se exaltando, as pessoas se desentendendo, a união da igreja enfraquecendo. E Paulo, sabendo disso, fez o quê? Orou: Senhor, ajude aquela amada igreja a crescer mais e mais no seu amor. Que o amor deles, não só por ti e por mim, mas entre eles, cresça mais e mais. Gente, verdade seja dita, é sempre mais fácil amar quem nós não conhecemos. É sempre fácil conhecer alguém novo, cujos defeitos, falhas nós desconhecemos. Difícil é amar quem a gente conhece e conhece muito bem. Porque quanto mais você conhece, quanto mais você convive, mais você descobre o quê? Que não é tão cheiroso quanto parecia, não é tão bonito quanto transparecia. A máscara vai caindo e vamos conhecendo de verdade quem a pessoa é ou não é? Fácil é amar de início, difícil é continuar amando. E amando mais do que amava no início, quem você conhece tão de perto. Pode ser um cônjuge, pode ser um filho, podem ser irmãos e irmãs da igreja, como em Filipenses. E talvez por se conhecerem tão bem, seus egos inflamados, seus conflitos de interesses, suas agendas próprias, seus temperamentos difíceis, e lá vem Evódia, e lá vem Sintique, vai sair chispa e faísca. De novo, com suas queixas e discussões, o amor dos filipenses uns pelos outros começava a se esfriar. De novo, as brechas na comunhão começavam a crescer. E Paulo viu o perigo daquela igreja logo, logo se dividir e sucumbir à pressão da perseguição. E por isso mesmo Paulo orou a Deus para que o amor deles crescesse, aumentasse mais e mais. Especialmente diante dos desafios, das dificuldades de continuarem amando uns aos outros. Pergunta: é assim que nós temos orado por nós mesmos e uns pelos outros? É assim que você tem orado pelo seu casamento? Para que com o passar dos anos o amor não esfrie. Pelo contrário, só aumente, cresça mais e mais. É assim que você tem orado pela sua família, pelos seus filhos, pais e filhos, pais orando por filhos e filhos orando por pais e irmãos orando por irmãos, para que o amor entre vocês não diminua com o tempo, com os desgastes e os desentendimentos. Pelo contrário, que o amor cresça mais e mais, o perdão aumente mais e mais, a disposição em servir sacrificialmente somente cresça, não diminua. É assim que temos orado pela vida da igreja local. Senhor, faze com que o nosso amor como igreja cresça mais e mais. Não esfrie, não diminua, mas cresça mais e mais. Mas Paulo não ora apenas por um amor crescente e transbordante. Como ele continua a oração? Versículo 9 ainda. Que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes. Ou em outra tradução da NVI, que o amor de vocês cresça mais e mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor. Notaram essas palavrinhas? Conhecimento, percepção, discernimento. Paulo não está descrevendo um amor cego. Disse por aí que o amor é cego. Ele é irracional, ele é impensado, ele é instintivo, mas não racional, não ponderado. De novo, a Bíblia contraria o pensamento da nossa cultura. Biblicamente, o amor não é cego coisa nenhuma. O amor tem olhos, tem vista, tem entendimento, tem percepção, tem conhecimento. Que conhecimento é este? Não conhecimento meramente teórico. Estamos ouvindo aqui a homenagem aos instrutores do discipulado bíblico.
Que este conhecimento não pode ser só abstrato e tem que se traduzir na prática, na vida. É um conhecimento prático, só conhecer sobre algo, mas é conhecer alguém aqui. Essa palavrinha que Paulo traduz, que é traduzida aqui como conhecimento, fala de um conhecimento íntimo, pessoal, e é sempre usada no Novo Testamento para falar do conhecimento de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Então, o que Paulo está pedindo exatamente aqui? É que o amor daquela igreja, o amor deles uns pelos outros, cresça, aumente mais e mais, assim como cresce o conhecimento deles de quem? Do quê? Do próprio Deus, do próprio Cristo que se revelou a eles, na medida em que conhecessem mais a Deus e mais a Jesus, que eles aumentassem amor não só por Deus, mas no amor uns pelos outros. Porque é assim que deve ser, não? Quanto mais alguém anda com Deus e caminha com Deus e conhece de perto de Deus, mais deve viver como Deus é. E Deus é, em sua essência, esta fonte inesgotável e transbordante de amor. Então é isso que Paulo está pedindo. Não só um sentimento, não só uma emoção, mas uma vida que transborda do conhecimento do próprio Deus. Que vocês aumentem amor mais e mais, na medida em que conhecem mais este Deus. Crescem em conhecimento de Deus. Uma coisa deve crescer em sintonia com a outra. Se cresce amor, cresce o conhecimento de Deus. Se cresce o conhecimento de Deus, então cresce o amor uns pelos outros. Não tem como separar as duas coisas. Já pensou um estranho chegar para você na calçada, te olhar fundo nos olhos e dizer: olha, eu nunca te vi, mas quero te dizer que te amo. Qual é a pergunta que você faz logo em seguida? Te conheço? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu falei que eu te amo, e a sua pergunta foi: eu te... amor não pode andar separado de conhecimento. Você não pode amar quem você não conhece. E é por isso que Paulo está orando aqui. Eu quero que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento. O conhecimento de Deus e do seu Filho amado Jesus, para que então vocês possam se amar mais e mais. Crescer neste amor. Na medida em que eles crescessem no conhecimento de Deus em Cristo, eles poderiam amar mais uns aos outros. Essa é a fonte da qual eles precisavam beber e que nós precisamos beber. Quando o amor começa a se esfriar, em casa, no casamento, na família, na congregação, para onde temos que correr primeiro? Para Deus, para Cristo, para a fonte do perfeito amor. Beber desta fonte, de novo, provar e experimentar de novo deste amor, para que então possamos voltar para os nossos lares e para a nossa igreja e continuar amando. Se os poetas da nossa terra dizem que o amor é eterno, enquanto dura, a Bíblia diz que o amor é eterno e dura, desde que a fonte deste amor seja eterna. Quem bebe de uma fonte eterna de amor pode amar eternamente. Mas se a sua fonte não for eterna, aí o amor é eterno só até o momento que dura. Todos aqui conhecem essa fonte? Estão bebendo desta fonte? Estão retornando a esta fonte? Todos nós estamos crescendo no conhecimento de Deus e do seu Filho amado Jesus Cristo, a fim de que o nosso amor uns pelos outros cresça mais e mais. Paulo aqui acrescenta mais dois termos para qualificar este amor. Que o amor deles aumentasse mais e mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, ou na Almeida, para aprovarem as coisas excelentes. Esses dois termos, percepção e discernimento, percepção e aprovação, descrevem uma orientação prática em relação ao próximo. Não só a capacidade de discernir entre o certo e o errado, certamente está envolvido aqui, mas entre o que é bom e melhor. Paulo pega aqui linguagem do mercado. Sabe quando você vai para o mercado e olha para a prateleira e vê dois produtos bons, só que tem um que é melhor, seja pelo preço, pela qualidade, às vezes o mais barato compensa, mas outro é um pouquinho mais caro, mas rende mais, faz o serviço melhor, e você está sempre comparando, discernindo o que é melhor, o que vale mais a pena investir. Essa é a linguagem que Paulo usa aqui.
Filipenses, eu estou orando por vocês, para que o amor de vocês cresça mais e mais, em conhecimento de Deus, para que vocês possam ter percepção, discernimento, aprovar as coisas mais excelentes, saber escolher o que é melhor na vida de vocês como igreja. Paulo está falando de novo de um discernimento prático, de uma percepção prática do que vai redundar em bênção para a saúde da congregação. Que nas suas relações como igreja, eles soubessem escolher o melhor caminho, o que demonstraria maior amor uns pelos outros, o que redundaria mais saúde para aquela igreja. Que eles tivessem discernimento, por exemplo, para saber quando era a hora de buscar o outro, conversar com o outro. Ô Evódia, ô Cíntica, vem cá, precisamos conversar. Quando era a hora exata de fazer isso? E quando era a hora de esperar? E aguardar? E orar? E, gente, sempre na dúvida, ore primeiro e converse depois. Nunca vá conversar antes de orar. Nunca procure o outro antes de procurar a Deus. Procure a Deus primeiro, em favor do outro, e depois converse. Isso envolve discernimento, percepção. Quando era a hora de consolar e confortar, e quando era a hora de corrigir e confrontar. E pais precisam ter esse discernimento, não é verdade? Quando é a hora de encorajar o filho e quando é a hora de repreender. Quem só repreende, nunca consola, vai criar uma criança calejada. Quem só consola e nunca repreende, vai criar um monstro, mimado. A hora para tudo. É preciso discernimento. Na hora de instruir um filho, de conversar com o cônjuge, quando é hora de consolar, quando é hora de corrigir, quando é hora de exortar, quando é hora de encorajar. Quando era hora de orientar e instruir, quando é hora de exortar e admoestar, quando era hora de socorrer e servir, hora de sentar e esperar. Quando era hora de confessar ao outro o seu pecado, quando é a hora de liberar perdão e selar a paz. Tudo isso envolve discernimento, percepção. Novamente, é por esse amor que nós temos pedido a Deus, por nós mesmos e uns pelos outros. Que Deus faça aumentar o nosso amor em casa, na família, na igreja. Que tipo de amor? Um amor custoso, um amor sacrificial, não meramente superficial e conveniente. Um amor crescente e transbordante, não apenas momentâneo, passageiro. Um amor consciente e discernidor, não um amor ignorante e ingênuo. Enfim, um amor como o de Deus por nós, em Cristo Jesus. Já vimos o que Paulo pediu a Deus em favor dos filipenses. Mas segundo, por que Paulo pediu o que pediu a Deus em oração? Quais foram os motivos, as razões que levaram Paulo a pedir isso a Deus pelos seus irmãos filipenses? Por que Paulo pediu que eles crescessem em amor? Esse tipo de amor. Ele responde a seguir. O que ele diz? Filipenses 1, na continuação do versículo 10. A fim de serem puros e irrepreensíveis, ou, na Almeida, sinceros e inculpáveis até o dia de quem? De Cristo. Bem, se você reparou bem, já é a segunda vez que Paulo usa essa expressão em pouquíssimos versículos. Ela apareceu primeiro lá no versículo 6, quando Paulo expressou a sua confiança de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. E aqui no versículo 10 ele diz: eu estou orando assim por vocês, para que vocês sejam sinceros e inculpáveis, ou puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo. Se Paulo repete essas duas expressões num espaço tão curto, é porque temos algo muito importante aqui, para o qual Paulo está chamando a nossa atenção. Ele está falando sobre o quê? O horizonte final, a linha de chegada, para onde tudo isso aponta. Nós temos o encontro marcado com Cristo. O dia se aproxima. Por isso, Filipenses, eu estou orando por vocês para que vocês estejam prontos para aquele dia.
preparados para o grande dia, o dia de Cristo. Ora, não é assim que nós nos preparamos para os nossos grandes dias? O dia do casamento, o dia da formatura. Você se prepara de qualquer maneira para esses dias? O dia da admissão, o dia da prova, o dia do concurso. Ah, é amanhã, né? Esqueci. Poxa vida, espero que eu chegue lá a tempo. Cada um desses dias envolve uma preparação adequada. A prova, o concurso, o casamento, a formatura, não? E seria diferente com o dia de Cristo. Filipenses, nós temos um dia que está nos aguardando. É o dia de Cristo. É o dia da sua volta. Nós precisamos estar prontos e preparados para o encontro com o nosso grande Rei, o nosso Senhor e Salvador, a quem prestaremos contas. Então estou orando por vocês, para que vocês sejam puros e irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis até aquele grande dia. Em preparação para aquele grande dia, que vocês devem estar prontos, vivendo este amor sincero e inculpável, sem fingimento, sem defeito, sem fazer tropeçar o outro. E mais, diz Paulo, para que sejam, versículo 11, cheios do fruto da justiça. Ele descreverá melhor isso mais adiante em Filipenses. A falar sobre aquele que é a perfeita justiça, perfeita retidão, Cristo Jesus, o Senhor. A razão pela qual Paulo ora e pede tudo isso pelos filipenses é para que eles estejam preparados para o seu encontro com Cristo, espelhando seu amor, sua pureza, sua retidão, sua justiça, carregados os frutos de uma vida verdadeiramente transformada por Jesus. Esta última semana eu me mudei, uma nova residência, mas de onde eu saí, tinha uma pracinha, pela qual eu passava ao caminhar pelo condomínio, e eu nunca reparei aquela pracinha. Nem uma praça, era um canteiro, essa que é a verdade. Nunca parei para reparar aquele canteiro. Até que num belo dia, voltando, pegando ali a esquina de casa, eu não pude deixar de reparar o canteiro, porque ele estava coberto de abacates. Eu perguntei, de onde vieram esses abacates todos? Eu já estou morando aqui há tanto tempo, nunca vi esses abacates. De onde veio tanto abacate? Está chovendo abacate agora no condomínio? Quando eu olhei para o alto, tinha um abacateiro enorme. E eu nunca tinha parado para reparar aquele abacateiro. Mas ele estava tão carregado, e eu tão feliz, porque lá em casa a gente é movido a abacate. A minha casa é movida a ovo, banana e abacate, não pode faltar nunca. E quando eu vi aqueles abacates dando sopa de graça, eu dei glória a Deus. Eu glorifico pé. Obrigado, Senhor. Eu não pude deixar de reparar quando a árvore estava cheia de fruto. Tão cheia e tão carregada que sobrava fruto. Igreja, é assim que Jesus nos quer no último dia. Cheios. Cheios. Cheios do fruto da justiça. Porque uma igreja cheia do fruto não pode deixar de ser percebida. Eu estou orando por vocês, filipenses, para que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento, toda percepção, que vocês possam aprovar as coisas mais excelentes, a fim de serem puros e irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça. E isso não pela própria força e capacidade deles, Paulo deixa muito claro no versículo 11, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Jesus não é apenas o alvo, ele é o próprio caminho. Ele não é só a linha de chegada, ele é todo o percurso. Não é só para ele que nós caminhamos, é por meio dele que vivemos. O fruto é para ele, mas o fruto vem por meio dele. E sem ele, não há fruto. Não foi isso que ele disse aos seus discípulos lá em João 15? Quem era a videira? Quem eram os ramos? E sem mim, nada podeis fazer. Nada. É somente pela graça de Jesus que nós podemos viver preparados. Crescentemente preparados
para o dia da volta do nosso rei. Então eu pergunto, você que se diz um discípulo de Jesus, está vivendo em preparação para aquele grande dia? E se você não for um cristão, se você ainda não for um discípulo de Jesus, você precisa saber que você também tem um encontro marcado com o rei. Todos aqui têm um encontro marcado. Quer você saiba ou não, queira ou não, você um dia estará diante do rei. Todos têm um encontro marcado com o rei. A pergunta é se você está se preparando ou não. A pergunta não é se você terá um encontro com ele ou não. Todos têm um encontro marcado com ele. A pergunta é, você está preparado ou não? Louvado seja o Senhor. Pela sua santa palavra. Oremos juntos.